Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, nós nos reunimos aqui sobre as bênçãos de Jesus e a tutela da egrégora que cuida e abençoa a nossa casa, Seva, e vamos dar início, então, ao nosso minuto de reflexão, onde nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, não é? E é com muita alegria que a gente chega hoje ao capítulo 4 da parte 2 já, né? A parte 2 que trata do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Nós chegamos aqui no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E então o primeiro subitem aqui da pluralidade das existências trata da reencarnação. Então nós vamos estudar aqui com Allan Kardec e com os espíritos que junto com ele codificaram o livro dos espíritos, a reencarnação. E o livro trata disso nas questões de número 166 até 170. Então vamos lá, a primeira questão, 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí vem a resposta clara e sucinta da espiritualidade. Sofrendo a prova de uma nova existência. E aqui é uma parte meu aqui, eu não acho que seja sofrer a prova de uma nova existência. Eu acho que é a bênção, é um exemplo do amor que Deus tem por nós, que nos dá uma nova oportunidade de uma nova existência. Então eu considero mais uma bênção do que um sofrimento. E vem a subpergunta na própria questão. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí vem a resposta. Ele realiza, gente, depurando-se. A alma, sem qualquer sombra de dúvida, experimenta uma transformação. Mas para que ela se transforme, é necessário a prova da vida corporal. Ou seja, é necessário que estejamos encarnados para que possamos nos transformar. É o que aqui nós já falamos N vezes, para conseguir a nossa evolução espiritual, não é? E a subquestão B, da mesma questão 163. A alma passa então por muitas existências corporais? Aí os espíritos respondem que sim. Todos nós contamos várias existências na nossa vida eterna, né? Não foi a primeira vez que nós estivemos aqui na Terra, talvez não seja a última, não é mesmo? Os que dizem o contrário é porque querem se manter ignorantes da fase de desenvolvimento em que eles próprios se encontram. Porque esse é o desejo deles, eles não querem saber como será o futuro, porque não sabendo como será o futuro, podem continuar a praticar ações e omissões que vão fazer com que se estacione nesta fase por um tempo indeterminado, não é? E a subquestão C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Aí essa resposta aqui não cabe nem nenhum tipo de argumentação da nossa parte e nem coube da parte dos espíritos também, que responderam com uma única palavra. Evidentemente, é claro que para reencarnar a gente necessita de um novo corpo, porque não poderíamos pescar nosso corpinho enterrado lá para entrar naquele novo.
Não existe. Aí seriam zumbis, né? Como aqueles que passam nos filmes por aí. Então é necessário sim que para ter a oportunidade de reencarnar, continuar a nossa evolução espiritual, nós temos a necessidade de um novo corpo material. Ok? E aí vem a questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Então, qual que é o objetivo da reencarnação? O que a gente está falando aqui agora, a resposta dos espíritos: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, segundo os espíritos, onde estaria a justiça? Né? Porque nós sabemos que Deus é justo e bom e que Ele nos ama profundamente. Então, para que a gente possa melhorar espiritualmente, e quando eu melhoro, quando você melhora, quando qualquer espírito melhora, a humanidade melhora junto. Porque a humanidade é o quê? É a coletividade de espíritos encarnados. Então, se cada um melhorar um pouquinho, o que acontece? Toda a humanidade vai melhorar também. E sem isso, realmente, onde estaria a justiça? É a justiça de Deus, não é? A cada um segundo suas obras, certo? Aí vem a questão 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Os espíritos responderam: a cada nova existência, ou seja, a cada reencarnação, a cada encarnação corpórea, o espírito dá um passo adiante na sua evolução espiritual. Porque nós já sabemos, já falamos muitas vezes aqui, que o espírito é o seguinte: ele pode evoluir ou estacionar, regredir nunca. O que foi conquistado por um espírito em termos de ascensão moral e espiritual, ele nunca perde, certo? Então, a cada nova existência, o espírito vai dando um passo adiante, vai subindo onde, que nós já falamos aqui também, na escala espírita, né? Aí, quando ele se acha totalmente despojado de todas as impurezas, de todos os vícios que ele tem, de todos os defeitos morais, aí ele não vai ter mais necessidade de reencarnar novamente em corpo material, certo? Aí vem a 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Quer dizer o quê? Todo espírito tem o mesmo número de encarnação? Não, de jeito nenhum. O que acontece é que aquele que evolui mais rápido, ele vai caminhando mais depressa e vai se livrando de muitas provas. Entretanto, gente, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Por quê? Porque o nosso objetivo é o progresso espiritual, não é? Só que o progresso espiritual é quase infinito. Porque, gente, a gente fala, a finalidade do espírito é chegar num patamar de espírito puro, quase semelhante a Deus. Com o nosso pouco conhecimento espiritual, a gente sabe que Deus é tão perfeito que a gente nem consegue imaginar a perfeição dele. Então, o progresso para atingir essa perfeição, gente, é quase que infinito. Então, por isso é que os espíritos vão ter várias encarnações, mas não é o mesmo número. Deus nunca determinou assim, que todos os espíritos teriam a oportunidade de se depurar por 50 vezes. Só, nenhuma mais, nenhuma menos. Deus não disse isso. Todos os espíritos vão reencarnando de acordo com as suas necessidades. Ok? E a questão 170,
o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação. A gente acabou de falar aqui. Um espírito bem-aventurado, um espírito puro, não é? Então, nós falamos aqui, gente, sobre a reencarnação, como ela é tratada no Livro dos Espíritos. E agora nós vamos passar para o subitem número 2 deste capítulo 4, que é a justiça da reencarnação. A justiça da reencarnação é tratada em uma única questão do Livro dos Espíritos, é tratada na questão 171, mas de uma forma tão didática e tão clara que não há realmente necessidade de se estender muito sobre esse assunto. Então, a questão 171 é o seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? Preliminarmente aqui, gente, vamos ver o que é dogma, né? Dogma é um ponto fundamental de uma doutrina qualquer, seja religiosa, filosófica, política, é um ponto sobre o qual não há mais discussão. É aquele chamado ponto certo e indiscutível. Mesma coisa numa sentença judicial. Depois que ela passa por todos os recursos e não há mais o que recorrer dela, ocorre uma situação chamada trânsito em julgado, ou seja, acabou. A partir daquele trânsito em julgado, não há mais o que discutir sobre aquela sentença. É a mesma coisa o dogma da reencarnação. Então nós estamos vendo aqui o que é dogma, a gente já sabe que é qualquer doutrina, desde que ela seja indiscutível, certo? E aí vamos à resposta, em que se fundamenta, né, o dogma da reencarnação. Bem, a resposta, que não poderia ser outra, na justiça de Deus. É claro que o fundamento da reencarnação é a justiça de Deus, a gente falou sobre isso agora mesmo aqui também. Todos os homens não são filhos de Deus? Nós sabemos que somos, todos somos filhos de Deus. Então, só entre os egoístas é que a gente vai encontrar o quê? Iniquidade, ódio implacável, e os castigos sem perdão, sem remissão. Deus perdoa a seus filhos, desde que eles trabalhem para isso. E aí está o dogma da reencarnação. Aí está a justiça divina. Todos nós, espíritos, já falamos também, caminhamos para a perfeição. E aí vem Deus e faz o quê? Nos dá os meios de alcançar essa perfeição. Como? Nos proporcionando que as provações da vida corporal. Porque quando vamos vencendo as provações da vida corporal, enquanto encarnados, é que nós vamos, pela justiça de Deus, subindo na escala espiritual. E essa justiça, ela concede realizar em novas existências, em várias encarnações, o que o espírito não pôde fazer ou não conseguiu concluir na prova anterior, ou seja, na reencarnação anterior. A doutrina da reencarnação, ela consiste em admitir que existem sim muitas existências sucessivas para o mesmo espírito. E essa doutrina é a única que corresponde à ideia que nós formamos da justiça de Deus. Por quê? Porque os homens que se acham numa condição espiritual inferior podem se beneficiar desta justiça. E essa justiça também, a reencarnação, é a única que pode explicar o futuro, nosso futuro espiritual.
e tornar cada vez mais firmes as nossas esperanças. Por quê? Porque ela nos oferece os meios para nós resgatarmos os nossos delitos e os nossos erros por meio de quê? Por meio de novas vivências, por meio de novas existências no plano material. Então está respondido aqui. O dogma da reencarnação se fundamenta na justiça de Deus. E é uma coisa tão simples, não é, gente? Tão lógica. E é por isso que eu disse aqui que realmente a questão do dogma da reencarnação, os espíritos utilizaram apenas uma questão para responder, porque a resposta e a explicação foi extremamente clara. Vocês não concordam comigo? Bom, vamos entrar aqui então rapidamente. Não vai dar para ver esse subitem todo hoje, mas o terceiro subitem do capítulo 4, da pluralidade das existências, trata da encarnação nos diferentes mundos. Esse subitem vai das questões 172 até 189. Hoje nós vamos ver se nós conseguimos chegar pelo menos até a 180. Vamos ver, talvez não, né? A questão 172. As nossas diversas experiências corporais se verificam todas aqui no planeta Terra? Aí os espíritos responderam claramente que não. Nós podemos viver as encarnações em diferentes mundos, em diferentes planetas, em diferentes sistemas do universo. As encarnações que nós passamos aqui não são as primeiras e nem serão as últimas. Todavia, são das mais materiais, mais distantes da perfeição. Por quê, gente? Porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. A Terra não é um mundo feliz. Então aqui estamos distantes da perfeição. E quanto mais distantes da perfeição nós estamos, mais próximos da materialidade e dos vícios grosseiros da carne nós estamos. Correto? Vamos lá, questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo, ou seja, no mesmo planeta. Nossa, os espíritos respondem com maior tranquilidade. Pode viver muitas vezes no mesmo planeta, se não se adiantou bastante para passar para o mundo superior. Isso é claro. Acabamos de dizer, vivemos num planeta de provas e expiações. Quando nós nos adiantarmos o suficiente, poderemos passar por um mundo de regeneração, um mundo feliz e assim sucessivamente, ok? Aí vem uma subquestão aqui no 173. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Isso aqui já está respondido na primeira, né? Certamente que sim, não precisa nem comentar isso. E o subitem, segundo subitem, letra B, podemos voltar a esse depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida que podemos voltar, certo? Por quê? Muitas vezes não por necessidade, mas por missão. Porque nós dissemos agora mesmo que o espírito, ele pode evoluir ou estacionar e não regredir nunca. Então, se o espírito evoluiu o suficiente para sair do planeta Terra, ele pode voltar? Sim, mas em caráter missionário. Porque ele já evoluiu e ele não vai perder o que ele conquistou em evolução. Certo? Aí vem a questão 75. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? É o que nós acabamos de falar aqui, ó. Nenhuma vantagem em particular, a menos que seja em missão. Caso que se progride aí, como em qualquer outro lugar. Certo? Aí vem uma subpergunta na 175.
não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Vamos lá, gente. Espírito desencarnado, não alma, que a alma é um espírito encarnado. Aí eles respondem, não, de jeito nenhum, porque aí iria se estacionar, né, gente? E o que se quer é caminhar para Deus. Lógico, porque se a gente ficar lá, ó, como espírito, estudando, que nós sabemos que há curso, universidades, lá, onde aprendemos muitas coisas, a coleção do André Luiz é profícua em nos explicar a existência dessas universidades. Mas aí nós estaríamos aprendendo só a teoria, gente. E nós precisamos colocar essa teoria em prática. Para colocar essa teoria em prática, nós temos o quê? Que estarmos encarnados para demonstrarmos para nós mesmos que aprendemos o que estudamos. Então, não seríamos mais felizes se permanecêssemos sempre na condição do espírito. Porque precisamos nos aperfeiçoar. E para o aperfeiçoamento, temos que unir a teoria e a prática. E a prática só conseguimos enquanto encarnados, né? Última questão que nós vamos ver hoje, aqui daquela meio compridinha, é a questão 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aqui tenham estado? Ou seja, espíritos que nunca encarnaram aqui, eles podem encarnar aqui pela primeira vez? É claro que sim. Do mesmo modo que nós podemos encarnar em outros. Todos, eu acho interessante essa frase aqui dos espíritos que responderam a Kardec. Todos os mundos são solidários. Ou seja, eles se aperfeiçoam mutuamente, eles oferecem as suas oportunidades a todos os espíritos, mesmo de outros mundos. Não existe isso, né? O que acontece? O que a gente não consegue fazer no mundo A, a gente pode fazer no mundo B. Por isso eles são solidários, ok? Subitem. Assim, então, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Sim, tem muitos. E nos mais diferentes graus de desenvolvimento. E terminando aqui, ó, pode-se reconhecer por um indício qualquer que o espírito está pela primeira vez na Terra. Isso aqui é curiosidade do Allan Kardec, né? Igual a nossa, nós temos umas curiosidades com coisas que não tem nada a ver. E os espíritos foram em cima. Olha a respostinha. Nenhuma utilidade teria nisso. Mas não tem mesmo. Nós temos que cuidar da nossa evolução espiritual, não da evolução do nosso vizinho, né? Então hoje nós vamos ficar por aqui, agradecendo a paciência e a presença de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que aqui estiveram conosco até agora, agradecendo principalmente a egrégora que nos tutela espiritualmente e que nos dá a honra de sermos o canal de tudo aquilo que eles querem transmitir a nós todas as semanas. Gratidão.